ter as contrapartidas culturais. As contrapartidas culturais é como se você desse para o seu patrocinador, digamos assim, um brinde. E geralmente essas contrapartidas culturais, elas não oneram nem você, nem a instituição que está investindo no seu projeto cultural. O que eu solicito não, mas o que eu indico para as pessoas é que se você vai, por exemplo, produzir uma apresentação musical, uma apresentação de teatro, você coloque as sessões do show, as sessões do espetáculo, de forma gratuita, porque isso já é uma contrapartida cultural. Porque você já recebeu um investimento público, na maioria das vezes, e esse investimento público, a obra já foi paga. Se a obra já foi paga e você faz essas sessões de graça, você já está oferecendo uma contrapartida cultural. Caso você venha a cobrar um ingresso, a fazer isso no espaço fechado, o que eu sugiro, e que também é uma exigência da maioria dos editais, é que seja feito um ingresso a preços populares ou que você tenha ali uma previsão de uma sessão gratuita ou de alguns ingressos que você distribua gratuitamente para fazer parte dessa sua contrapartida cultural, tá certo? Dentro desse universo de contrapartidas, a gente também vai ter a contrapartida de acessibilidade, que agora é exigida por lei. E essa acessibilidade ela pode ser realizada de 3 maneiras. Você pode ter um recurso de acessibilidade física, que diz respeito ao espaço, então é você dizer se o seu show vai acontecer no espaço que tem acessibilidade, como, por exemplo, rampa para pessoas com mobilidade reduzida, que tenha banheiros adaptados, que tenha parapeito, que tenha, por exemplo, aqueles pisos com textura para as pessoas cegas poderem se deslocar no espaço, certo? Vamos ter também o recurso de acessibilidade comunicacional, que se trata de viabilizar uma comunicação mais efetiva para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Então, por exemplo, o mais comum que nós vemos por aí é a contratação de intérprete de Libras, que também poderia ser, se você pretende publicar um livro, por exemplo, você tem uma tiragem de publicações do seu livro em braille, que isso facilita para que o público cego possa fazer a leitura do seu livro. E também temos a contrapartida de acessibilidade atitudinal, que seria a contratação de pessoas para comporem a sua equipe que saibam lidar com o público, com atendimento ao público PCD. Então essas daí são as 3 formas de acessibilidade que precisam estar incluídas no seu projeto cultural. Continuando nos tópicos obrigatórios nos projetos, o principal deles vai ser também a ficha técnica, ou seja, a equipe que vai trabalhar contigo. Se vocês observarem os editais da PENAB, todos eles já têm uma ficha de inscrição padronizada, e quando chega na equipe técnica, você vai ter geralmente uma tabela que tem 4 colunas. A primeira delas vai pedir o nome do profissional ou da empresa que será contratada, a função desse profissional ou empresa no projeto, o número do CPF ou CNPJ e um mini currículo. É importante o seguinte, vocês terem uma previsão dos profissionais que trabalharão com vocês. Caso você não tenha uma equipe técnica já fechada, já definida previamente, você coloca no seu projeto os profissionais que de fato estarão com vocês durante a execução do projeto. Por que é que eles pedem para preencher, inclusive com o número do CPF ou CNPJ? Porque depois, quando você for apresentar o seu relatório de execução do projeto, as informações que estão no projeto cultural, elas precisam coincidir com a informação que é incluída no seu relatório de execução. Isso não significa que a sua equipe tenha que ser essa. Porque o que é que acontece? Pode acontecer algum imprevisto. Você pode ter um membro previsto na sua equipe que pode acontecer ali algum desencontro de agenda, pode acontecer algum imprevisto e essa pessoa não pode participar. Então, no seu relatório de execução, você vai lá e vai justificar. Então, por exemplo, aqui no nosso slide a gente tem o João da Silva, que é cineasta. Você
previu contratar o João da Silva, mas de repente a esposa dele ficou grávida e foi ter neném. Ele precisou se ausentar do set de filmagem. Então você substituiu o João da Silva pelo José dos Santos, que vai fazer parte da sua equipe. Mas lembre-se sempre que você precisa contratar um profissional que tenha ali mais ou menos a mesma formação desse primeiro previsto, né? Afinal, você não pode oferecer um produto e depois finalizar o seu projeto com outro que não tenha ali uma mesma qualidade, uma mesma competência de quem foi originalmente convidado para participar do seu projeto. O plano de distribuição, ele diz respeito a como as suas ações do seu projeto serão distribuídas. Então, você vai me dizer, eu quero realizar uma oficina de teatro na comunidade tal. Então, nesse plano de distribuição, eu vou dizer quantas horas dessa oficina vão ser realizadas, aonde essas oficinas serão realizadas, certo? Para que o parecerista ele tenha uma noção da proporção de atendimento e distribuição do seu projeto. Continuando. Também temos aqui a estratégia de divulgação. Os editais da PENAB, isso é um pouco mais simplificado, você não vai precisar apresentar detalhe por detalhe. Mas na estratégia de divulgação, você precisa esclarecer, deixar bem claro, bem óbvio, quais são as peças de divulgação que você vai utilizar. Então, se são peças gráficas como cartazes, banners, filipetas, outdoor, busdoor, e se você vai contratar um assessor de imprensa para cuidar da divulgação do seu projeto, certo? É importante ter uma estratégia de divulgação bem clara e bem feita. Por quê? Porque dentro dos editais tem inclusive um manual de utilização das marcas desse patrocinador, dessa instituição, desse órgão que está investindo no seu projeto cultural. E sim, ele está entrando com uma parte financeira, ele precisa saber qual é o alcance que a marca dele vai ter, certo? Então, nesse tópico de estratégia de divulgação, você vai inclusive colocar se vai ter impulsionamento nas redes sociais, quantas postagens serão feitas, se vai ser transmitido, se sua atividade vai ser transmitida pelo YouTube, pelo Instagram e por outras redes sociais. Aqui é onde a situação se complica um pouco, que é a planilha orçamentária. Quando a gente pega os editais da PENAB, também já vem com uma planilha pré-estruturada, que ela vai ter aqui 7 colunas, onde vai ter a descrição do item, a justificativa, a unidade de medida, a quantidade, o valor unitário, o valor total e a referência de preço. Na próxima aula, a gente vai trabalhar mais detalhadamente essa planilha orçamentária. O que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte: o nosso orçamento ele tem que estar elaborado dentro do aporte financeiro do edital que eu estou inscrito. Então, se o edital que eu vou me inscrever é de 20 mil, todo o meu projeto, desde a produção até a divulgação, o valor dele tem que caber nesses 20 mil reais, certo? A tabela de valor de referência, né, referência de preço, ela é opcional, mas é importante que você coloque para que o parecerista que está avaliando o seu projeto, ele saiba que você tem expertise, que você tem experiência na área e que você sabe quanto vale o trabalho, tanto o seu trabalho quanto o trabalho dos colegas que estarão com vocês, certo? Geralmente, a planilha orçamentária e o cronograma de execução, eles são formulários separados, certo? No cronograma de execução, a gente tem que lembrar do que foi estabelecido como metas e etapas e tem que lembrar também do plano de distribuição. Então, é nesse cronograma que você vai explicar como essas metas estarão organizadas no tempo. Normalmente, esses cronogramas eles são separados em pré-produção, ou seja, tudo que é realizado antes da ação cultural. Então, contratação dos profissionais, contato com os espaços onde serão
realizadas as atividades. Se você quer montar um espetáculo, a produção do figurino, a produção do cenário, certo? Confecção desse figurino, desse cenário. A outra etapa é a etapa de produção, é a realização da ação cultural em si. E também, para finalizar, a gente tem a etapa de pós-produção, que é tudo realizado depois da sua ação cultural. Geralmente, aqui na nossa pós-produção, inclui-se a escrita do relatório de execução, a criação de um portfólio para você identificar que a sua ação cultural foi realizada e a entrega dessa prestação de contas. O formato do cronograma ele vai variar de acordo com o que se propõe no edital. Então você pode ter aí um cronograma que você prevê o início e o fim com uma data, um dia, mês e ano, ou você pode ter um cronograma que você vai assinalar onde cada etapa vai ser realizada, se é no primeiro mês, se é no segundo, se é no terceiro, se é no quarto mês de execução do projeto. Como anexo também dos projetos culturais, vocês terão que incluir um currículo e um portfólio. Mas sobre currículo e portfólio a gente conversa um pouquinho depois, porque tem algumas particularidades que envolvem listagem, que envolve organização de documentos, que é um pouquinho mais complexo e a gente deixa para conversar em separado. Sobre o passo a passo de elaboração de projetos culturais, é isso.